Olá pessoal, vou resolver aqui os exercícios em sala do capítulo de receptores, ok? O primeiro exercício está dizendo o seguinte: eu tenho 3 pilhas de FEM igual a 1,5 volts e resistência interna igual a 1 ohm, que estão ligadas como mostra a figura. Então está aqui, 3 pilhas que estão ligadas aqui. A corrente que circula pelas pilhas é quanto? Bom, vamos só fazer o esqueminha aqui. Ó, aqui tem uma pilha, aqui tem uma pilha e aqui tem a outra pilha, né? Ó, polo positivo aqui, polo positivo aqui, polo positivo aqui, ó. Eu tô me baseando aqui, tá? Ó, potencial positivo, potencial negativo, tá vendo? E o que que eu tô enxergando? Apesar dele ter falado 3 pilhas, ó, tem 2 pilhas que estão aqui, ó, polo positivo ligado no polo negativo. E essa pilha aqui não tá, ela tá polo positivo com polo positivo, tá vendo? Ou seja, essa pilha aqui, ela tá funcionando como receptor. E essas 2 pilhas aqui estão funcionando como gerador. Por quê? Cada uma delas tem FEM igual a 1,5. Então, essa aqui tem 1,5, essa tem 1,5, essa tem 1,5. Só que essas duas estão ligadas em série e estão ligadas com o polo positivo no polo negativo. Então, a FEM aqui soma. E aí vai dar uma FEM as duas vão dar uma FEM de 3 volts. Enquanto que essa aqui está sozinha. Então, os 3 volts aqui ganha desse aqui que é 1,5. Então, essas duas funcionam como geradores e essa aqui funciona como receptor. Significa, então, que a corrente elétrica vai estar circulando nesse sentido aqui, ó, tá? Ela vai estar circulando nesse sentido aqui, o sentido da corrente elétrica, no sentido horário, né? Então, ó, essa aqui já esquece e essa aqui esquece. Ou é letra A, ou é letra C, ou é letra E, né? Porque o sentido da corrente elétrica é no sentido horário. Como que eu vou fazer? Lei de Poilet. Corrente elétrica é somatório da FEM menos somatório da contraFEM dividido pela resistência equivalente. Somatório da FEM, 1,5 mais 1,5, 3 volts. Menos somatório da contraFEM, é só essa aqui que está funcionando como receptor, 1,5. Dividido pela resistência equivalente. Como aqui são só 3 pilhas, né? A resistência vão ser as resistências internas. Então eu tenho 1, 2, 3. Cada um vale 1 ohm, então 3 ohm, né? 3 menos 1,5 dá 1,5 dividido por 3. 1,5 dividido por 3 dá 0,5 ampere. 0,5 ampere no sentido horário, então é letra A, ok? É isso que a gente tem que fazer, tá? Você vai ter lá, ele não vai falar esse é gerador e esse é receptor. Ele vai falar dessa forma aqui, 3 pilhas, por exemplo. Como todo gerador pode funcionar como receptor e todo receptor pode funcionar como gerador, né? É você que vai ter que identificar como é que ele vai estar se comportando no circuito, ok? Bom, vamos lá para o exercício 2. 2 baterias têm mesma força eletromotriz e resistência interna respectivamente iguais a R1 e R2. Estão ligadas em série a um resistor externo de resistência R. O valor de R, que tornará nula a diferença de potencial entre os terminais da bateria, será igual a... Olha só, ele está dizendo o seguinte: eu quero saber quanto que vale esse cara para que a diferença de potencial aqui, ou seja, o U aqui, seja 0, tá? Como que eu vou fazer para achar o valor dessa resistência? Eu vou fazer o seguinte, a condição é que o U aqui tem que ser 0, né? Vamos usar a equação do gerador aqui. Então, em E1, eu vou aplicar a equação do gerador aqui. U é igual a E menos RI, né? Aqui é 0, que ele está dizendo que tem que ser 0. A força eletromotriz das duas baterias são iguais, então eu vou continuar mantendo o epsilon, tá? A resistência ali é o R1
vezes a corrente elétrica. Olha só, o que eu consigo achar aqui? Eu consigo achar a corrente elétrica que está circulando. Porque como isso aqui é um circuito todo em série, né? Tudo está em série, a corrente que passa aqui é a mesma corrente que passa aqui, é a mesma corrente que passa aqui, correto? Então, olhando aqui, o que eu consigo perceber é o seguinte: eu posso passar o R1 vezes I1 para o primeiro membro, e com isso eu consigo achar o valor da corrente que está circulando, que é E dividido por R1. Agora eu vou usar isso para quê? Bom, pera lá. Ele pediu para achar o valor de R. Como que você faria para achar o valor de R? Bom, eu aplicaria a equação de Poilievre. I é igual ao somatório da FEM menos o somatório da contraFEM. Olha só, os dois estão ligados, polo positivo no negativo, então ambos são geradores, né? Então aqui não tem receptor, então eu não vou colocar lá menos contraFEM, eu vou deixar só assim. Dividido pela resistência equivalente. Tudo é em série, R1, R2 e R está tudo em série, então eu vou fazer o seguinte: R1 mais R2 mais o R que eu quero calcular, né? Eu quero achar o valor de R. Aí olha só, eu sei que a corrente elétrica é E sobre R1. Eu vou substituir aqui, ó. No lugar do I, eu vou colocar aquele valor ali. Epsilon, né? Sobre R1 é igual somatório da FEM. Falou que são iguais, né? Então eu estou adotando que aqui é epsilon e aqui é epsilon, né? O somatório 2 epsilon dividido por R1 mais R2 mais R. Olha só, aqui não tem, né? Mas eu vou colocar só para enfatizar. Tem um E multiplicando aqui, tem um E multiplicando aqui. Lados opostos, ambos no numerador, eu posso simplificar. Multiplica cruzado. R1 mais R2 mais R, né? Porque esse cara passa para cá multiplicando e esse vai passar para cá multiplicando. Vai ser igual a 2R1. Quero achar o R, né? Então vamos manter o R aqui e vamos passar esses dois caras para cá. Ambos estão positivos. Quando eles vierem para o segundo membro, ambos vão ficar negativo. Correto? Então R vai ser 2R1 menos R1, R1 menos R2. Resposta: R1 menos R2, letra B, R1 menos R2, ok? Bom, o número 3 está dizendo o seguinte: eu tenho um motor que está sendo atravessado por uma corrente elétrica de 10 A, que está transformando a potência elétrica de 80 watts em potência mecânica. Olha o que ele está dizendo aqui: a potência elétrica está sendo convertida em potência mecânica. Totalmente. Aqui está dizendo que houve uma eficiência de 100%. A potência elétrica está sendo convertida em potência mecânica. Eu estou entendendo que esse gerador, esse motor, ele é um motor ideal, né? Ele tá com uma eficiência de 100%. E aí o que acontece? Olha só. Você tem o motor. Eu vou fazer o desenho do receptor aqui, tá, gente? Vou fazer o desenho do receptor, né? Ó. Então, o meu motor, eu vou representar ele dessa forma. Tá aqui a força contra a eletromotriz e aqui está a resistência interna, ok? Mas quando ele fala para mim que a potência elétrica, e a corrente elétrica, ela está chegando por aqui, né? Para ele ser receptor, a corrente elétrica tem que estar chegando por aqui, ok? Então, olha só, o que eu entendo da leitura? Eu estou entendendo que se a potência elétrica foi convertida toda em mecânica, significa que esse cara aqui, ele é ideal, ele está tendo uma eficiência de 100%, ou seja, eu estou entendendo que a resistência interna é nula, tá? Não tem resistência interna com essa fala que está aqui, né?
E aí, como é que eu vou fazer para achar o valor da força eletromotriz? O exercício me deu o valor da corrente elétrica e ele me deu o valor da potência elétrica, que é 80. E ele pede para achar o valor da força contra-eletromotriz. Lembra na aula teórica que eu falei para vocês que tudo que a gente fez no gerador valeria para o receptor? Então, a equação da potência também. Eu posso, inclusive, usar a equação PEI, né? Só que aqui vai ser contra FEM. A potência é 80, a força contra-eletromotriz eu quero achar e a corrente elétrica é 10. Simplifica um zero aqui. A força contra-eletromotriz é de 8 volts. Resposta, letra B. Olha aqui a letra A. Depende da resistência interna do motor. A força contra-eletromotriz não depende da resistência, né? Ela é um valor lá. O motor foi feito com esse cara aqui. Isso aqui é uma consequência do circuito elétrico. Então, a letra A é absurda, porque não é ela que determina o valor da contra-FEM. A resistência interna ela vai determinar a eficiência do motor, né? Tanto é que eu interpretei assim, né? Como a potência elétrica foi transformada integralmente em mecânica, eu considerei que a resistência é nula. Então, a resistência interna, ela determina a eficiência, não a contra-FEM, ok? Bom, o que o exercício 4 está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: o motor elétrico, que é um receptor, de resistência interna igual a 10 ohm, está ligado a uma tomada de 200 volts, recebendo uma potência de 1.600 watts. Calcule a potência elétrica dissipada internamente no motor, a força contra-eletromotriz do motor e o rendimento do motor, tá? Então, olha só o que ele está dizendo. Que eu tenho o motor, e aí eu já adiantei aqui e coloquei o desenho, tá, gente? O motor, eu vou representar ele com uma forma de receptor, tá ok? Então, eu tenho aqui o motor, né? E a tomada, eu não vou fazer o desenho da tomada não, tá? Eu não vou fazer isso aqui não, tá? E fazer dois fios saindo não. A tomada, ela está funcionando como se fosse o gerador, né? Que é ela que está distribuindo a energia. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o desenho dela como sendo o desenho de um gerador, ok? Um gerador ideal, que não tem resistência interna, né? Porque está saindo da tomada 200 volts. Então, é como se você tivesse um gerador cuja FEM é de 200 volts, certo? Daqui está saindo uma corrente elétrica, que eu não sei qual que é, e essa corrente elétrica está transportando 1.600 watts, 1.600 joules por segundo, né? Qual é a função da corrente elétrica? Transportar energia de um ponto para o outro. Ela está transportando 1.600 joules de energia a cada segundo, né? Porque o watts é joules por segundo. Então está trazendo essa potência para cá. Esse motor tem uma resistência interna, né? O exercício está dizendo que é de 10 ohm. O exercício não falou qual é o valor da contra-FEM. E o que ele está pedindo para fazer? Calcule a potência elétrica dissipada internamente. Quem é que dissipa aqui? A resistência interna. Como eu calcularia a potência dissipada internamente? Eu teria que fazer potência RI ao quadrado, né? Porque a potência dissipada normalmente você usa essa aqui. E aí a resistência eu tenho é 10, mas não tenho a corrente elétrica. Então eu preciso saber qual é a corrente elétrica que está circulando aqui, né? Como que eu vou fazer para calcular essa corrente? Ora, do gerador de 200 volts está saindo 1.600 watts. Eu consigo achar a corrente por aqui, ó. Porque daqui, desse cara aqui, eu consigo fazer PEI. Eu consigo fazer PEI 1.600 é igual a FEM, que é o valor da voltagem lá da tomada, corrente elétrica. Ó, vou simplificar dois zeros aqui com dois zeros aqui, 16 dividido por 2, que dá 8. Então,
Está circulando aqui uma corrente elétrica no sentido anti-horário, né? Porque esse cara é o gerador. Uma corrente elétrica de 8 amperes, ok? Beleza, só substituir aqui então. A potência dissipada internamente vai ser 10, que multiplica a corrente elétrica, que é 8. 8 ao quadrado, né? 8 ao quadrado é 64. 64 vezes 10, 640 watts. Então, ele está dissipando aí uma potência de 640 watts. A letra B pede para achar o valor da força contra-eletromotriz. Aqui dá para usar a equação de Poilievre. Somatório da Fem menos somatório da contrafém dividido pela resistência equivalente. A corrente eu tenho é 8. O somatório da força eletromotriz é só da tomada, né? Que é 200. Menos o valor da contrafém, que eu quero achar, é só uma que tem. E a única resistência que eu tenho aqui, né, gente, é a resistência interna do motor. Não tem mais nada lá no circuito. Então, 10. 10 passa para cá multiplicando, dá 80. Fica 80, que é igual a 200. Desculpa, 200 menos contrafém. Vou passar o contrafém para cá e o 80 para cá, tá? Então, o contrafém vai ficar positivo, vai ficar 200 menos, o 80 está positivo, passando para cá fica negativo. Isso significa que a contrafém vai ser de 200 menos 80, 120 volts. Ok? Então, a contrafém vale 120 volts. Né? E a letra C quer saber qual é a eficiência do motor. Né? Como que eu vou fazer para achar a eficiência do motor? Bom, veja bem, você pode calcular a eficiência usando regra de 3, você pode usar a equação, né? Porque o que acontece? Está saindo 200 volts aqui e está sendo transformada em energia mecânica apenas 120. Então, você pode fazer assim, ó, 200 volts que saiu da tomada, que é a energia total do sistema, corresponde a 100% da energia elétrica. Desses 200 volts, foram transformados em energia mecânica apenas 120 volts. Isso dá quantos por cento? Só você fazer a regrinha de 3, né? Vai ficar x igual a 120 vezes 100, dividido por 200. X vai ser igual, simplifica 2 zeros aqui com 2 zeros aqui, 120 por 2, 60. 60 o quê? 60%. Tem outro jeito de resolver? Tem outro jeito de resolver. Você poderia fazer pela equação, né? Eficiência seria, olha só, não está saindo 1.600 watts daqui? Esse cara consumiu quanto? 640. Vamos fazer aqui no cantinho. Está saindo 1.600 watts do gerador, 640 foram dissipados, significa que sobrou quanto de potência útil? 1.600 menos 640, está sobrando 960 watts para o motor. Não é isso? Tanto é que eu poderia ter feito isso para achar a corrente elétrica aqui também, tá? Ao invés de usar Poilievre, poderia ter feito isso aqui, ter aplicado o PEI, né? E achado a força contra a eletromotriz. Mas olha só, 960. O que seria a eficiência? Seria a potência útil sobre a potência total vezes 100%. Vamos ver se dá? Vão ser 960 dividido por 1.600 vezes 100. Eu posso simplificar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. E agora eu vou dividir 96 por 16, tá?
melhor, 960 por 16, não é isso? 96 por 16, 6 16, dá 6, aí tem esse zero aqui, 60%. Chegaria no mesmo resultado, ok? Bom, o exercício número 5 está dizendo o seguinte: no gráfico abaixo estão representadas as curvas características de um gerador e de um receptor. Olhando por aqui, ó, quem é gerador, quem é receptor aqui, gente? O gerador, U igual a E menos RI. Como é negativo, é uma função decrescente. Então, esse cara aqui é do gerador. Ok? E como o receptor é mais, né, é uma função crescente, isso aqui é uma função crescente, então esse cara aqui é do receptor. Ok? Bom, vamos ver o que ele está pedindo para achar ali, né? A força eletromotriz do gerador e a resistência interna do receptor valem respectivamente quanto? Então, a pergunta é: quanto que vale a Fem, ou eu vou colocar contra a Fem, quanto que vale a Fem e quanto que vale a resistência do receptor? Eu vou colocar um R', tá? Fazendo referência a contra a Fem. Então ele está pedindo esses dois caras. Bom, o que o gráfico está me dando? É um gráfico de voltagem versus corrente, né? No caso do receptor, eu tenho dois pontos, né? Eu tenho esse ponto aqui e esse ponto aqui, não é isso? Esse ponto aqui é aonde a corrente elétrica é zero, correto? Muito bem. Já que ele quer achar a resistência interna, vamos fazer o seguinte. Olha aqui, vamos pegar esse ponto aqui. Vamos para o receptor, tá? Vamos começar pelo receptor. Vou chamar de ponto A e vou chamar de ponto B para me organizar. O que eu tenho no ponto A? No ponto A eu tenho uma corrente elétrica igual a zero e eu tenho uma voltagem igual a 10 volts. Se eu aplicar a equação do gerador aqui, U é igual a E menos RI, menos não, né? Receptor é mais. 10 é igual a força contra a eletromotriz mais a resistência vezes a corrente, que é zero. Daqui eu consigo achar o valor da contra-Fem. Mas o exercício, Emerson, não pediu para achar o valor da contra-Fem, mas é bem provável que eu vá precisar, tá? Bom, eu fui no ponto A, eu achei o valor da contra-Fem. Vamos para o ponto B? Ponto B. Aqui no ponto B, o que eu tenho? Eu tenho uma voltagem igual a 20 e uma corrente igual a 10. Então eu tenho corrente igual a 10 ampere e eu tenho uma voltagem igual a 20 volts. Se eu aplico novamente a equação do gerador, 20, agora eu tenho o valor da contra-Fem, né? É 10, mais a resistência interna que eu quero achar, e a corrente eu tenho também é 10. Se eu passar esse 10 para cá, ele fica negativo, correto? 20 menos 10 dá 10. 10Rzinho. Simplifica um zero aqui, achei o valor da resistência interna do receptor. É 1 ohm. Então, eu achei a resistência interna. Tem um ohm aqui, um aqui. Então, ou é letra B ou é letra D. É uma dessas duas. Para saber qual vai ser, eu preciso de achar o valor da Fem do gerador, correto? Eu preciso de achar o valor da Fem do gerador. Bom, vamos lá. Então,
Vamos tentar fazer no gerador. Bom, para o gerador, eu também tenho 2 pontos, né? Eu falei que eu tinha um ponto só, mas eu tenho 2 pontos no gerador, ó. Eu tenho esse ponto aqui e eu tenho esse ponto aqui, ó. Eu tenho o ponto B para o gerador e o ponto C, né? Lembrando que no gerador isso aqui é a corrente de curto-circuito. Lembra da corrente de curto-circuito? É quando a voltagem é igual a 0, né? Então, se eu pego lá a equação do gerador, eu vou fazer aqui em cima, tá? Deixa eu só trocar a cor da caneta. Esse ponto aqui é o ponto de curto-circuito. Para quem não lembra, o ponto de curto-circuito do gerador é quando a voltagem é 0, né? Quando não tem nenhum elemento ligado ao gerador, e aí não há diferença de potencial, não há energia gasta do lado de fora. E aí você tem FEM menos RI, passa o RI para cá, ele fica positivo, e aí a gente chama de corrente de curto-circuito, a FEM sobre a resistência interna, tá? Então aqui a corrente de curto-circuito, que vale, e aqui o que eu consigo achar? Eu não consigo achar nada, né? Porque eu só tenho a corrente, eu não tenho a FEM e nem o valor da resistência interna do gerador. Mas se eu vier para o ponto B, ó, se eu vier para o ponto B lá no gerador e aplicar a equação do gerador, o que eu tenho lá? 20 volts. A força eletromotriz eu não sei qual que é. A resistência interna eu também não sei quanto que é, mas eu sei quanto que vale a corrente ali, né? A corrente ali vale 10. Bom, eu estou, na verdade, com 2 incógnitas, não é isso? E se eu estou com 2 incógnitas, eu preciso de 2 equações. A outra equação está aqui, ó. Então, eu paro por aqui, porque aqui não dá para continuar, ó. Eu paro aqui e eu vou pegar aquela equação lá. A corrente elétrica de curto-circuito é a FEM sobre a resistência. Esse cara é 10, né? Então, ó, esse cara aqui é 10. Aí eu vou pegar esse Rzinho e vou passar ele para cá multiplicando, tá? O 10 está dividindo, passa para cá multiplicando. Disso eu vou ter então que a FEM é 10R, correto? Ó, a corrente, pelo que está aqui, não é 10, é 20, desculpa, deixa eu trocar aqui. É 20. Peraí. Aí, a corrente de curto-circuito vale quanto aqui? Ó? Ela vale 20. Então, eu vou substituir aqui, tá? 20. Aí, o que eu vou fazer? Esquece essa parte, né? Porque eu substituí lá, ó. Eu substituí e ficou FEM sobre R é igual a 20. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar o R para cá e vou passar o 20 para cá. De modo que vai ficar assim, ó. R é igual a FEM sobre 20. Porque eu não quero achar o valor da resistência interna, né, gente? Eu quero achar o valor da força eletromotriz. A resistência está atrapalhando aqui, então eu vou substituir ela. Aí, substituindo lá na equação lá em cima, ó, 20 é igual a FEM menos a resistência, que vale FEM sobre 20. FEM sobre 20 vezes 10... simplifica um 0 aqui, menos um 0 e um 0 aqui. 20 é igual... Ó, gente, tá, E menos E sobre 2. Um E inteiro menos a metade de E. Eu tô com pouco espaço aqui, então eu vou fazer mentalmente. Ó, eu tenho um E inteiro menos a metade. 1 menos meio dá meio, né? Então fica FEM sobre 2. Né? Porque eu tenho um FEM inteiro e vou subtrair da metade da FEM. Ora, eu tenho um inteiro, tiro a metade, fica a metade. Não é isso? FEM sobre 2. O 2 está dividindo, passa para cá multiplicando. 20 vezes 2 dá 40. Então, a força eletromotriz é de 40 volts. Força 40 volts, resistência interna 1 ohm.
letra D, né? 40 volts e 1 ohm, ok? Gente, eu vou resolver mais 2 exercícios, né, extras, que vai ser lá do tópico do livro que eu mandei para vocês, que é o P255, o primeiro deles, né? Que está dizendo o seguinte, olha, considere o circuito da figura. Então está aqui a figura. Calcule a potência elétrica dissipada no resistor de 5 ohm, a potência elétrica no de 5 ohm, que é esse cara aqui. Depois pede a corrente elétrica que passa nesse cara aqui e qual é as DDPs no gerador e no receptor. DDP no gerador e no receptor. Tá vendo? Olha aqui, ó, o E1, o lado positivo tá aqui, né? Então, se a corrente sair daqui, ela faz isso, divide, e a hora que ela chega no positivo aqui. E essa fenha aqui é 14. Como essa fenha aqui está maior do que essa, então esse é o gerador e esse é o receptor, tá bom? Então, olhando dessa forma, eu entendo que, como esse aqui tem uma força eletromotriz maior, ele vai se comportar como gerador, e esse aqui, como tem uma resistência elétrica, uma força eletromotriz menor, vai se comportar como um receptor, tá bom? Bom, pediu para achar a potência dissipada aqui. Potência dissipada aqui, RI ao quadrado. Do que eu preciso? Da corrente. Como que eu acho a corrente? Poiliete, tá? Então, letra A, vou fazer poiliete. Somatório da FEM, só tem uma, menos somatório da contraFEM, também só tem uma, que é 14, dividido pela resistência equivalente, né? Vamos lá, 3 mais 5, 8, 8 mais 1, 9, mais, eu deixei aqui por último, porque aqui é uma associação em paralelo, correto? Aqui eu vou ter que achar a resistência equivalente, né? Você escolhe fazer 1 sobre REC, se você quiser, eu vou fazer assim, tá? 1 sobre REC é 1 sobre 6 mais 1 sobre 12 mais 1 sobre 4. 1 sobre REC vai ser o MMC, 12. 12 por 6 dá 2. 12 por 12 dá 1. 12 por 4 dá 3. 2, 3, 3 e 3, 6. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre REC igual a 6 sobre 12. Eu vou inverter aqui, vai ficar REC, que é 12 sobre 6, que dá 2 ohm. Tá? Ou se você quiser, ó, multiplica cruzado e resolve. Mas eu faço assim, aqui eu inverto, né? Eu passo o REC para cima e o 1 para baixo. A mesma coisa aqui, tá? Então, a resistência é 2, vou colocar o 2 aqui. Corrente elétrica vai ser 80 menos 14 dá 66, correto? 66, 70, 80. 66, 9 mais 2 dá 11. 66 dividido por 11 dá 6 amperes. Então, tem uma corrente elétrica de 6 amperes que está passando por aqui. A sua potência vai ser RI ao quadrado. Então, vai ser a resistência, que é 5, vezes a corrente elétrica, que é 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. 36 vezes 5. 6 vezes 5, 30, vão 3. 3 vezes 5, 15. 180 watts. A potência dissipada em cima do resistor de 5 é de 180 watts. Vou dar uma separada aqui. Agora vou fazer a letra B. Qual é a intensidade da corrente que passa no resistor de 6? Qual é a corrente que passa aqui? Bom, eu acabei de achar a corrente que está circulando aqui, né? Tem uma corrente de 6 amperes circulando aqui, correto?
tem uma corrente de 6 amperes, né? Vai vir aqui, vai dividir uma corrente para cá e uma para cá, correto? Nesse caso aqui, eu aconselho fazer o seguinte: o que nós achamos aqui? Achamos a corrente equivalente aqui, não foi? A resistência equivalente aqui, certo? Esses 3 resistores podem ser substituídos por apenas um de 2 ohms, correto? E por esse resistor equivalente está passando uma corrente de 6 amperes, porque isso não vai mudar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar isso aqui para poder fazer o seguinte: vou achar a voltagem que está passando ali. Tá? Qual é a DDP em cima daquela associação em paralelo ali? Então eu tenho uma resistência equivalente de 2 ohms e essa resistência equivalente está sendo percorrida por uma corrente de 6 amperes. Eu tenho que lembrar que, quando eu fiz isso aqui tudo, o que eu fiz? Eu estou dizendo que esses 3 podem ser substituídos por apenas um de 2 ohms. Tá? Então eu posso fazer isso aqui. E aí, vamos achar a DDP em cima dele. A resistência é 2, a corrente é 6, então existe uma DDP de 12 volts em cima dele. Ah, Emerson, mas por que você fez isso? Porque não é uma associação em paralelo? Todos ficam submetidos à mesma voltagem, não é isso? Então, se eu acho a voltagem equivalente de 12 volts, como eu fiz lá em cima, aqui vai ser 12, aqui vai ser 12 e aqui vai ser 12. Isso significa, então, que eu posso fazer o seguinte: eu posso ir lá em cima do resistor que o exercício pediu na letra B, que é o de 6 ohms, e fazer isso aqui. Ó. Todos estão submetidos a 12 volts. Eu quero saber a corrente que passa em cima do resistor de 6. 12 dividido por 6, 2 amperes. Então a corrente que está passando por esse cara aqui, 2 amperes, tá? E qual é a diferença de potencial lá na letra C? Qual é a diferença de potencial no gerador e no receptor, né? Qual é a DDP aqui e qual é a DDP aqui, né? Vocês perceberam que eu tinha feito a representação do gerador errado? Eu deixei a resistência interna de fora, tá vendo? Esse cara aqui é a resistência interna desse, e esse cara é a resistência interna dele. Não altera nada, né? Porque eu somei aqui para achar aqui, por exemplo, a resistência, né? Eu fiz 3 mais 5, deu 8, mais 1 deu 9, achei lá. Não alterou em nada. Eu só esqueci de colocar a resistência interna aqui dentro do gerador e dentro do receptor, tá bom? Aí como é que eu vou fazer? Vamos fazer para o gerador? Equação do gerador. U é igual a FEM menos RI. Então, do gerador vai ser a FEM dele, que é 80, não é? Menos a resistência, que é 3, vezes a corrente que está circulando, que é quanto? 6 amperes. Correto? Achei 6 amperes aqui, que é a corrente que está circulando, né? Porque a corrente que passa em 5, na letra A lá, a corrente está passando aqui, a corrente que está passando no circuito. Então, a voltagem no gerador vai ser 80, 3 vezes 6, 18. 80 menos 18, 62 volts. Então, a DDP nos terminais do gerador, 62 volts. Vou fazer uma separação aqui de novo para poder achar, não ficar muito embolado, para poder achar a do receptor. O que vai mudar é que eu vou fazer assim: U vai ser contra FEM mais resistência interna. A voltagem no receptor vai ser 14 mais a resistência interna dele, que é 1, vezes a corrente está passando por ele, que é 6. Então, a voltagem no receptor vai ser 14 mais 6. 14 mais 6 dá 20 volts. Ok?
Esse exercício aqui eu fiz questão de estar colocando ele aqui para resolver, porque é um exercício muito interessante, que ele está juntando aqui a matéria do primeiro ano com a matéria do terceiro ano, né? Olha o que ele está dizendo. Motor elétrico é fixado à borda de uma mesa, com uma corda presa ao eixo, de modo a levantar um peso de 100 newtons a uma altura de meio metro em 1 segundo. Tá vendo? Tem um bloquinho aqui, ele está dizendo que esse bloco tem um peso de 100 newtons, ele será elevado a uma altura de meio metro em 10 segundos com velocidade constante. O motor é conectado a uma bateria de 10 volts, de forma que todo o circuito seria motor e gerador. Motor é receptor e aqui é gerador. Vou até escrever, né? O meu motor, ele é um receptor, tá? E a bateria é o meu gerador. Ok? A resistência aqui dá 5. Ok. Estando o motor realizando essa tarefa, determine a potência desenvolvida pelo motor, a corrente que passa pelo circuito e a força contra-eletromotriz do motor. Então, letra A. Pediu para achar a potência do motor. Olha aqui onde ele está me dando o jeito de calcular a potência dele. Ó. A função dele é pegar esse bloco e elevar ele a uma altura de meio metro. Então, olha só. Eu tenho a força que ele vai ter que fazer, que é de 100 newtons. Porque como ele está subindo com velocidade constante, o que significa velocidade constante, gente? Significa que a força resultante é zero, né? Ou seja, a força que eu preciso fazer para cima vai ser igual à força que é para baixo. Qual é a força para baixo? 100 newtons. Qual é a força que eu tenho que fazer para cima? 100 newtons. Né? Eu vou fazer isso elevando a uma altura de 0,5 metros em um intervalo de tempo de 10 segundos. Como que eu faço para achar a potência? Primeiro eu vou achar, ou eu acho a energia, ou eu acho o trabalho. Que energia que esse bloco vai ter ao sair aqui do ponto A e vir aqui para o ponto B, gente? Energia potencial gravitacional, certo? Como que eu calculo energia potencial? mgh. Massa. Esse cara aqui, ó, mg. mg é o quê? É o peso, né? Quanto que é o peso desse cara? É 100. Qual é a força que eu tenho que fazer? 100. Qual é a altura que vai ser elevada? 0,5. Então, a energia potencial gravitacional dele será de 100 vezes 0,5, ok? Tá vendo? Ó? Massa vezes gravidade não é o peso? E ele não falou que o peso é 100? Então eu já coloquei aqui, 100 vezes 0,5, que dá 50 joules. Como é que eu acho potência? Potência é a velocidade com que a energia é transformada ou transmitida. Quanto de energia que o motor deu para esse cara? 50 joules. Em quanto tempo foi isso? 10 segundos. Qual é a potência desenvolvida pelo motor? 5 watts. Ok? Vamos separar aqui. Deixa eu separar ali. Pera aí, deixa eu só colocar preto aqui. Pronto. Vamos lá. O que a letra B pediu? A corrente que percorre o circuito. Qual vai ser a corrente elétrica que passa pelo circuito elétrico? E aí o que acontece é que esse aqui eu vou ter que fazer um pouquinho diferente de todos esses que eu já fiz até agora. Por quê? O exercício só me falou o seguinte, falou que esse cara aqui tem uma FEM de 10 volts, falou que a resistência total do circuito é de 5 ohms, eu nem sei aonde está essa resistência, eu vou deixar ela aqui, e pediu para achar o valor da corrente. Veja bem, pouquíssima informação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o princípio da conservação de energia, tá? Como assim o princípio da conservação de energia? Esse cara está gerando energia, transmitindo energia para esse cara, para ele poder levantar lá, correto?
Só que no meio do caminho está vendo energia dissipada aqui. Ó. Esse cara gera energia para esse, mas está vendo uma energia dissipada. Então eu vou fazer o seguinte, já que eu tenho a potência aqui, porque essa potência aqui é a potência do motor, o que eu vou fazer? A potência total, que é a potência gerada, é a potência dada ao motor mais a potência dissipada pela resistência. Lembre-se, gente, que potência é a velocidade com que energia é transformada ou transmitida. Falar de potência é a mesma coisa de falar de energia. Então, quem é que está gerando energia? O gerador. Ele está gerando energia para o motor funcionar e um pouco aqui vai ser dissipado. Então, eu vou fazer por aqui. Ó. A potência do gerador, que é a potência total, tem que ser igual à potência do motor e à potência dissipada. E aí, aqui eu posso fazer P. A potência do motor eu calculei, é 5. E a potência dissipada é R vezes I ao quadrado. Eu pensei em R vezes I ao quadrado porque ele me deu a resistência, tá? O que acontece? Quem que eu quero achar? Eu quero achar a força eletromotriz, correto? Então, desculpa, eu quero achar a corrente elétrica. A FEM do gerador é 10. A corrente elétrica é I, eu não sei quanto que vale, 5. Mais a resistência externa, que é 5I ao quadrado, correto? Vai dar uma equação de segundo grau, tá? Eu vou passar o 10i para cá, ele vai ficar negativo, tá? Ó, vou passar o 10 para cá, tá certo? Então, esse 10 eu vou passar ele para cá, vai ficar menos 10i, ok? Só que já vou fazer de uma vez por causa da escassez do espaço aqui. Ó, eu vou passar o 10 para cá, ele vai ficar negativo. E aí no final eu vou ter que 5i ao quadrado menos 10i mais 5 é igual a 0. Porque se eu levo 10i para lá, aqui fica 0, né? Então olha aqui, eu caí numa equação de segundo grau. Eu vou ter que aplicar Bhaskara, que é menos b. Eu posso fazer uma coisa aqui antes, para ficar mais fácil. Tá vendo que aqui tem 5, 10 e 2? Vou dividir tudo por 5, ó. Vou dividir por 5, dividir por 5 e dividir por 5. Para reduzir um pouco, tá? Então, a minha equação vai ficar i ao quadrado menos 2i mais 1 igual a 0. Agora eu vou aplicar Bhaskara, ok? Que é I é igual a menos B, só lembrando, né? Aqui tem o número 1, aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C, tá? Menos B, equação de Bhaskara, né? Menos B, menos com menos dá mais ou menos raiz de delta, que é B ao quadrado, 4, menos 4AC, 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. Dividido por 2A. O A vale 1, 2 vezes 1, 2. Ok? 4 menos 4 dá 0. Raiz quadrada de 0 é 0. Então, só vai sobrar uma resposta, né? 2 dividido por 2, que dá 1 ampere. Então, a corrente elétrica que está passando é de 2 ampere. A letra C, vou fazer aqui no cantinho, deixa eu só fazer a separação lá para não ficar muito, para ficar menos feio, vou fazer assim, ó. A letra C então pede para encontrar o valor da força contra-eletromotriz. Como que eu vou fazer para achar o valor? Vou colocar aqui embaixo, que eu não vou precisar de muito espaço agora. Como é que eu vou fazer para achar o valor da força contra-eletromotriz? Ora, é só fazer agora P. Porque a potência do receptor do motor eu tenho é 5.
eu acabei de achar a corrente elétrica que circula por ele, que é 1 ampere. Então eu consigo achar o valor da força contra a eletromotriz, que nesse caso aqui vai dar 5 volts, ok? Um exercício simples, né? Mas que usa muito de raciocínio, principalmente, né, gente? Principalmente a letra B aqui, que eu tive que fazer utilizando a equação da potência e não as equações que a gente estava acostumado a usar ali, equação do gerador ou o igual a R vezes I, ok?